Hoje a gente vai falar sobre 5 etapas que não podem deixar de aparecer na visão de vocês no momento da avaliação. Então, a paciente está ali com vocês, não pode deixar passar isso. Mas depois eu vou falar para vocês que a nossa ficha de avaliação, ela não é estática, nosso momento da avaliação. Ela tem que ser dinâmica. Então, vou passar alguns pontinhos aqui. Então, a gente vai começar com o primeiro passo. Mas antes de começar, eu quero que vocês compartilhem essa live também com uma colega aqui no aviãozinho. Então, compartilha com a colega físio para ela também estar aqui com a gente, vendo esses 5 passos fundamentais na avaliação da gestante. Então, vamos começar. Passo número 1, e eu tô falando aqui de anamnese nesse primeiro passo. O que a gente tem que levar em conta? O que a gente não pode deixar de avaliar? Saúde urinária, saúde evacuatória e saúde sexual. Jéssica, mesmo na gestante que não tem queixa? Sim, mesmo na gestante que não tem queixa, e esses 3 pontos devem estar na tua anamnese, então no teu questionamento para a tua gestante e também na aplicação de questionários, de diários, a gente já vai falar sobre isso. Independente da idade gestacional, se a tua paciente chega no primeiro trimestre ou no último trimestre, no terceiro trimestre. Então, a gente precisa dar atenção, precisa levar em conta esses 3 aspectos. Então, saúde urinária, saúde evacuatória e saúde sexual. Sobre os diários, o diário miccional, ele deve ser aplicado mesmo naquela paciente que não tem queixa nem de urgência, nem de perda urinária. Então, mesmo que a paciente chegou ali, ela não relatou nenhuma alteração, você perguntou para ela e ela falou que nunca teve urgência, nunca teve perda, que vai cerca de 8 vezes ao banheiro, que não vai ao banheiro à noite, mesmo assim a gente aplica. Porque uma coisa é a paciente relatar, outra coisa é ela visualizar, ela escrever, ela anotar aquilo ali. Ó, a Gabriela colocou uma pergunta bem importante. Com quantas semanas você começa a atender a gestante? Desde o primeiro trimestre, Gabriela. E esse vai ser o tema da nossa próxima live, na próxima terça, mas fica até o final, que depois eu vou falar mais sobre isso. Se a live vai ficar salva, vai ficar sim, mas no final eu vou falar sobre isso também. Então, vamos continuar. Sobre diário evacuatório. Então, já falei de diário miccional, que tem que ser aplicado com todas as pacientes. E o diário evacuatório também. Por quê? Como eu falei, uma coisa é a paciente relatar, outra coisa é ela visualizar. Ela perceber ao longo de 7 dias como estão os hábitos evacuatórios dela. Então, ela vai levar o diário para casa, ela pode deixar lá no banheiro e ela vai verificar como é que estão esses hábitos. E na maioria das vezes, a paciente vai chegar para a gente e vai dizer assim: nossa, eu observei tanta coisa que eu nunca tinha levado em conta. Eu vi tanta coisa ali que se eu não tivesse escrito no diário, eu nunca tinha percebido. E olha que importante isso. Ela também começar a se observar, começar a policiar os seus hábitos. E através desses diários, a gente consegue trazer tanta informação e vai servir para a gente orientar a nossa paciente. E orientar desde o primeiro trimestre. Então, a paciente chegou ali com 6, 8 semaninhas, a gente já consegue avaliar esses hábitos e já consegue também dar orientações para ela, a fim de prevenir muitas disfunções que podem acontecer ao longo dessa gestação. Então, importante aqui, saúde urinária, evacuatória e sexual. Outra coisa que a gente tem que dar atenção na anamnese são os fatores
biopsicossociais. E os fatores biopsicossociais relacionados à gestação e que podem impactar no nosso trabalho lá no consultório. E o que eu quero trazer aqui para vocês de fatores biopsicossociais? A gente não pode se ater só na nossa avaliação a hábitos de vida, saúde urinária, saúde evacuatória, saúde sexual e antecedente ginecológico. Não, a gente precisa dar atenção para todos os fatores biopsicossociais também. Um exemplo bem importante. A físio também trabalha com postura. Essa paciente, ela vai, às vezes, estar o dia inteiro no trabalho, sentada ou em pé. E como que é a postura dessa paciente no trabalho dela? Como que ela fica lá no escritório? Como que ela fica posicionada na frente desse computador? Ou se ela usa o celular para trabalhar, como que ela fica posicionada vendo esse celular? Eu atendo muito arquitetas, como elas ficam posicionadas ali no momento do desenho, mesmo que seja esse desenho lá no computador. Então, a gente precisa dar atenção para esse momento do dia da paciente, que geralmente é o maior tempo desse dia, e nós vamos observar como é essa postura, vamos analisar junto com ela como essa postura e o que a gente pode melhorar para reduzir chances de uma lombalgia, reduzir chances ali de uma dor na região sacroiliaca, e a gente reduzir aí o impacto de maiores alterações posturais que podem acontecer. Um outro exemplo é rotina de casa. Então, além do trabalho, também tem a rotina de casa. Como que é a rotina dela de carregar peso dentro de casa, de se abaixar para limpar a casa? Então, essas coisinhas pontuais que muitas vezes a gente deixa passar, a gente não dá atenção. E será que o jeito que a paciente baixa para pegar alguma coisa, para limpar a casa dela, será que também não impacta no nosso trabalho? A resposta é sim. Então, a gente precisa também dar atenção a isso. Outra coisa bem interessante eu estou atendendo agora muitas pacientes que estão voltando para o segundo ou terceiro filho. Já atendo há um bom tempo, então elas estão voltando em outras gestações. E agora a gente tem a rotina com outro bebê em casa ou com outra criança. Como que é essa rotina? Como que ela se abaixa para brincar com a criança? Como que ela pega o outro bebê dela? Será que isso não deve ser levado em conta? Será que isso não vai impactar, às vezes, no aumento de uma diástase, no aumento da sobrecarga ali nesse assoalho pélvico? Não acha importante isso? Coloca aqui para mim. Coloca aqui, sim ou não. Outro ponto bem importante é atividade física que a paciente desempenha. Isso aqui vai estar lá na nossa ficha, nos hábitos de vida, geralmente está, mas às vezes a gente só se atém qual atividade e a frequência que ela desempenha. Mas será que não é importante a gente avaliar junto dela? Eu uso muito vídeo, eu peço para ela gravar a execução desse exercício lá na academia, lá no CrossFit, e a gente vai analisar juntas ali no consultório como que está a execução dela nesse exercício. Será que a gente não consegue alterar alguma coisa para reduzir algum desconforto? Para reduzir alguma sobrecarga? Então, olha que importante é a gente ampliar esse nosso olhar também na nossa avaliação. Boa noite, Márcia. Pessoal, qualquer dúvida, coloquem aqui no chat que eu vou seguir agora para o passo número 2. E agora eu entro com vocês no exame físico. E eu quero chamar a atenção aqui para coisas fundamentais. Duas coisinhas importantíssimas, que é a nossa avaliação, ela é constante e ela é dinâmica. Então, esse é o passo 2. Avaliação constante e dinâmica. Já vou explicar mais a fundo sobre isso. Pessoal, estão me acompanhando?
E aí, tudo certo? Me escutando bem? Ótimo. Então, vamos lá. Avaliação constante. O que eu quero dizer com isso? A avaliação, imagina, minha paciente chegou lá no primeiro trimestre, lá no comecinho da gestação. Será que eu posso usar essa mesma avaliação que eu fiz lá no primeiro trimestre até o último trimestre? Coloca aqui no chat para mim. Posso usar a mesma avaliação? Os mesmos dados que eu coletei lá no primeiro trimestre vão servir até o último? O que vocês acham? A resposta é com certeza não. Por quê? O corpo da nossa paciente vai mudar muito ao longo dessa gestação. Será que se eu observar ali esse assoalho pélvico lá no início dessa gestação, será que vai ser o mesmo assoalho pélvico lá no final? Com certeza não. Então, por isso que a nossa avaliação ela tem que ser constante. E toda sessão é um momento ideal para a gente reavaliar. Jéssica, mas eu preciso reavaliar tudo. A gente não tem tempo em toda sessão para reavaliar tudo. Mas a gente vai dar atenção, por exemplo, eu vou passar um treinamento da musculatura de assoalho pélvico, eu tô fazendo toque na região. Será que já não é o momento de eu reavaliar a musculatura dela? Eu gosto de falar que toda sessão a gente poderia reavaliar assoalho pélvico. Se a gente está ali fazendo toque, por que não reavaliar? Depois vocês vão entender que é tão rapidinho de a gente fazer essa avaliação que daqui a pouco acostuma, daqui a pouco fica muito fácil para a gente estar ali reavaliando essa paciente. E não falo só de assoalho pélvico, eu falo de tudo. A gente pode estar reavaliando postura dessa nossa paciente. E a postura não só estática, a postura dinâmica, a forma como ela chega no nosso consultório, a marcha dela, a forma como ela deitou na minha maca, a forma como ela desempenhou um exercício ali na minha frente, isso é uma forma de avaliação. Essa observação atenta da minha paciente é uma avaliação. A forma como ela fez o exercício com aumento da pressão no abdômen, será que não é o momento de eu reavaliar aquele exercício? Então não é só a reavaliação ali da região, mas reavaliar a minha conduta ao longo desse processo. Porque a paciente está mudando. Será que o mesmo exercício pode ser executado do início ao fim? Então isso a gente vai estar ali do lado da paciente e é um ótimo momento para avaliar, para reavaliar. Então eu falei que a avaliação é constante. Todo momento é hora de reavaliar. Então eu fiquei de falar que a avaliação também é dinâmica. E dinâmica por quê? A avaliação da gestante, ela não pode acontecer só com a paciente lá em DD, deitadinha na maca ou em pé avaliando a postura. A avaliação, seja ela postura, diástase, mobilidade pélvica, respiração e assoalho pélvico, ela deve acontecer além do DD em outras posturas e também, como eu falei lá no constante, a gente reavalia, a gente verifica essa postura, esse assoalho pélvico em outras posições. Eu tô ali com a minha paciente, um exemplo eu tô ali com ela fazendo um treinamento de assoalho pélvico e a gente mudou a postura. Será que não é o momento de eu reavaliar esse assoalho pélvico nessa outra postura? Porque esse assoalho pélvico ele vai reagir de formas diferentes quando a paciente está em DD, quando a paciente está sentada e quando ela está em pé. E principalmente quando ela está em movimento. Então a gente precisa dar atenção para isso. Por isso que essa avaliação ela tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática. Assim como a nossa ficha de avaliação.
Eu tenho ali as informações impressas no papel, mas ela não é uma informação cravada em pedra. Eu não preciso só avaliar aquilo. Se eu verificar a necessidade de algo a mais ali naquela avaliação, naquele momento para minha paciente, eu poderia colocar também ali. Então, ela é dinâmica também pensando nas informações que eu tenho ali na minha ficha de avaliação. Então, o segundo passo fundamental é ter a noção que a avaliação ela é constante e dinâmica. Uma avaliação que é estática e uma avaliação que acontece em apenas um momento não é uma avaliação efetiva. Não é uma avaliação que vai te trazer segurança na condução do teu atendimento. E às vezes a gente está ali fazendo o mesmo exercício. Será que ele está trazendo resultado? Será que a gente não está perdendo tempo com aquele movimento, com aquela paciente? Então sempre analisem isso. E a todo momento a gente tem que estar se autoanalisando e analisando a avaliação e analisando o exercício que a gente está passando para nossa paciente. Meninas, estão me acompanhando? Tudo certo? Vou para o terceiro passo, que é um passo também muito importante. Afinal, ele está aqui nos 5 passos fundamentais da avaliação. E o terceiro passo é olhar integral. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta nada vocês avaliarem a postura da paciente se vocês não correlacionarem com os outros achados. Vou repetir, não adianta avaliar a postura da paciente se vocês não correlacionarem com os outros achados de vocês. Isso serve também para todas as outras avaliações, não só de postura. Avaliação do abdômen, avaliação de assoalho pélvico, avaliação respiratória. E eu vou dar 2 exemplos para vocês. E eu quero muita atenção aqui, tá? Foca aqui, toma uma aguinha. Vocês pegaram papel e caneta, então agora é o momento de anotar. Por quê? Exemplo número 1, tá? Imagina comigo uma paciente com uma hiperlordose. Deixa eu pegar minha pelve aqui. Uma paciente com uma hiperlordose, onde a gente tem um estiramento de toda essa cadeia anterior e um aumento de tensão na cadeia posterior. Será que esse estiramento nessa parte anterior já não vai se aliar ao estiramento que já é ocasionado ao longo da gestação nesse abdômen? E isso não vai gerar mais pressão ainda na região do abdômen e na região de assoalho pélvico? O que vocês acham? Coloca aqui no chat para mim. Então, a hiperlordose gera estiramento da cadeia anterior, porque todo o corpo vai se deslocar para a parte posterior, gerando tensão dessa região posterior e estiramento de toda essa cadeia anterior. Coloca aqui para mim. Conseguiram imaginar essa paciente? Essa é aquela paciente das alterações posturais de livros, da hiperlordose, né? Da anteroversão pélvica. Essa é aquela paciente que os estudos, né, que os livros mostravam pra gente de alteração da gestante, de alteração postural da gestante. Só que hoje, lá no consultório, a gente está vendo um outro padrão também, que é a paciente com retificações. E eu já vou passar para vocês o segundo exemplo que eu trouxe aqui, para vocês enxergarem a importância desse olhar integral na avaliação. E no exemplo número 2, é uma paciente que já teve uma outra gestação e ela tem uma cicatriz de cesariana, então na região de parte inferior desse abdômen, ela tem a cicatriz cesariana com aderências, com fibroses ali na região. Essa aderência e essa fibrose
estão tracionando essa pelve em retroversão. E toda essa coluna, ela ficou em retificação. Que esse é um padrão que mesmo sem a cicatriz aqui, é muito encontrado na nossa paciente hoje. E quem me responde por que o padrão da retificação ele é mais encontrado hoje no nosso consultório, com as nossas pacientes? Comenta aqui no chat para mim. Deixa eu dar um tempinho para vocês pensar, tomar uma água. Oi, amiga! O padrão da retificação, ele vai ser mais encontrado hoje porque a gente permanece por muito tempo sentada, levando a nossa pelve em retroversão e também a nossa coluna em retificação, a nossa coluna lombar. Esse é um padrão que eu estou encontrando muito nas avaliações das nossas gestantes. E falando dessa paciente aqui, por exemplo, eu tive a cicatriz de cesariana, eu trouxe a minha pelve em retroversão e trouxe a minha coluna em retificação. Quando eu trago a minha pelve em retroversão, eu estou aproximando o meu assoalho pélvico da origem dele, da sínfise púbica. E quando eu aproximo o músculo da origem, eu estou causando tensão, eu estou aumentando o fechamento dessa região. Isso pode provocar uma alteração biomecânica ali na região, alteração de controle motor, alteração também levando a dores na relação, levando a dificuldades ali miccionais, dificuldades de esvaziamento. E o que eu quero trazer com isso? Esse caso cheio de coisas, cheio de achados. Eu quero trazer para vocês que um achado está relacionado com outro na nossa avaliação. Não dá para enxergar, por exemplo, só assoalho pélvico, só hipomobilidade pélvica. Será que esse assoalho pélvico hiperativo, tenso, será que não está relacionado com outras questões? Então a gente sempre tem que tentar correlacionar esses achados e levar em conta isso no nosso plano de tratamento. Porque não adianta eu querer só trabalhar assoalho pélvico com a minha gestante. Isso não vai ser efetivo. Eu preciso ter esse olhar integral, não só na avaliação, mas também no tratamento. Então, terceiro passo, olhar integral. Isso aqui é muito importante e isso não só para nossa gestante, mas para todas as nossas pacientes. Isso aqui é imprescindível ao longo de uma avaliação e de um tratamento. E agora a gente vai para o passo número 4. E no passo número 4, eu quero falar do exame físico externo, exame ali da região genital. Deixa eu pegar aqui. Meninas, tudo certo? Vamos lá. Sobre o exame físico externo, a gente vai se ater a algumas questões muito importantes dessa região. Primeiro, coloração. Como é que está a coloração da região de vulva e de mucosa dessa minha paciente, dessa minha gestante? E por que disso? Durante a gestação, a gente tem um aumento da vascularização de toda a região genital, de toda a região pélvica, e essa região ela vai ficar com uma coloração diferente. Até os estudos eles trazem a nomenclatura de vinhosa. Ela não fica rosada, ela fica num vermelho, num rosa mais escuro. E isso está dentro das alterações fisiológicas da gestante, está tudo certo, mas a gente precisa observar. Outro ponto importantíssimo que a gente tem que analisar, a gente está fazendo toque, não tá? Ao longo do nosso toque, ou até observando ainda, a gente consegue ver corrimento, a gente consegue ver a lubrificação vaginal. E isso a gente sempre tem que estar de olho quando a gente faz o toque ou quando a gente observa, quando sai na nossa luva, alterações desse tipo de corrimento.
Na gestante, é normal que tenha um corrimento branquinho, um aumento desse corrimento devido à progesterona. Mas se esse corrimento fica amarelado, com gruminhos parecendo ricota, eu até falei isso na aula da pós, as meninas disseram que nunca mais iam comer ricota, mas esse é uma ótima questão para a gente correlacionar. Então vamos lá. Aspecto de ricota com alteração da coloração. Era branquinho, agora tá amarelado e agora tem esses gruminhos. Quando tem essa modificação desse corrimento, é imprescindível que a gente oriente a paciente a procurar ginecologista, a procurar a obstetra dela. E por quê? Porque na gestação a gente tem a queda do sistema imunológico e a paciente fica muito mais propensa a desenvolver quadros de candidíase, principalmente. Então a gente tem que estar de olho nessa alteração de corrimento e a gente também tem que comunicar ao profissional dessa alteração de corrimento. Nós, fisioterapeutas, não vamos tratar a candidíase ali com a gestante e sim encaminhar ela para um profissional, para o obstetra dela. Então, o corrimento é algo muito importante para a gente já estar monitorando. As meninas que estavam na aula estão rindo, ó. Outro ponto bem importante de a gente levar em conta nesse exame físico externo são as cicatrizes prévias ali de uma laceração, de uma episiotomia, porque muitos profissionais deixam as cicatrizes de lado. Ah, tem uma cicatriz ali, tá tudo certo. Não, como é que tá essa cicatriz? Coloração, como é que tá a mobilidade dessa cicatriz? O movimento dela, o que ela tá impactando ali em outras regiões? É uma cicatriz externa, mas qual o impacto dela na musculatura? O impacto dela na biomecânica da região? Isso aqui é importantíssimo, porque muitas pacientes elas perdem um pouco de função e força muscular devido às cicatrizes, principalmente de laceração e principalmente quando desenvolvem alguma fibrose ali na região. Então, sempre se atentar a essa cicatriz na região. Jéssica, mas a gente não está falando de gestante, mas essa gestante já pode ter passado por outra gestação. Então, fiquem atentas a isso. Outro ponto bem importante é a gente avaliar também, ainda na parte externa, prolapsos. A gente vai tanto observar se já tem algo ali, né, em uretra, em região anal ou já no introito desse canal vaginal. E também através do teste de esforço a gente também pode analisar a saída desse prolapso. Então, ainda visualizando sem toque nenhum, eu já vou verificar se a minha paciente tem algum prolapso. E outro ponto importantíssimo é hemorroidas. A gestante tem muito mais chances de desenvolver uma hemorroidas por conta do aumento de pressão na região e também devido à progesterona, que deixa a musculatura lisa toda mais fraca, né, com tônus reduzido. Então, essa paciente ela está muito mais predisposta a desenvolver uma hemorroidas. Isso eu também tenho que observar nesse momento. Então, até agora a gente viu coloração, alteração de corrimento, cicatrizes prévias, prolapsos e hemorroidas. Agora a gente vai dar atenção também para as varizes pélvicas. Isso aqui é muito comum na gestante e muitas físios não sabem o que é. Então, varizes pélvicas, como varizes de membros inferiores, são vasos que vão aparecer na região da vulva. Ah, Jéssica, mas são só vasos? Não, não são só vasos. Esses vasos, eles podem provocar dor, podem provocar aumento do edema na região vulvar, e essa dor e esse edema pode dificultar a ativação de assoalho pélvico, pode dificultar a mobilidade de toda essa região, a execução dela dos exercícios, a execução dela de atividades no dia a dia. Então não é só um vaso, assim como um edema vulvar não é só um edema.
A gente precisa dar atenção para essas alterações também. Lá no terceiro trimestre, tanto essas varizes, quanto também o edema na região vulvar, ele tende a ficar mais presente, ele tende a aparecer mais. Então, a gente tem que dar atenção desde o início e orientar que essa paciente use a meia de compressão, faça drenagem, porque assim a gente vai reduzir o impacto ali daquela alteração circulatória na região de vulva. Tranquilo? Vou seguir, hein? Ainda tem bastante coisa aqui nessa parte. Sobre pontos de tensão. Até agora, a gente estava só observando. Agora, a gente vai palpar. Então, a gente vai palpar toda a região da vulva, verificando pontos de tensão, pontos de dor e avaliar também o tônus dessa região. Como é que está o tônus da região de centro tendíneo? Como é que está a distância desse centro tendíneo da região do introito até a região anal? Então, a gente também precisa dar atenção para esses achados para levar em conta também depois lá no tratamento. E outra questão importante aqui é verificar consciência da região perineal e verificar consciência não só de contração, mas verificar também relaxamento. Eu sempre gosto de falar que tão importante quanto contrair é saber relaxar. E para nossa gestante, pensando lá num futuro parto, essa paciente precisa saber relaxar. E não só para o parto, mas para a musculatura dela, para que essa musculatura funcione de forma adequada, para que ela tenha capacidade muscular adequada ao longo de toda a gestação. Porque o músculo que não relaxa adequadamente é um músculo que também não contrai adequadamente. Olha a frase da live. O músculo que não relaxa adequadamente é o músculo que não contrai adequadamente. Olha que importante a gente entender isso. E agora a gente vai para o último passo, para o passo número 5. Então, até agora a gente estava só observando e palpando região externa. Agora a gente vai fazer o toque na região vaginal. E além de observar aqui, verificar através do nosso toque prolapso, então verificando através de um teste de esforço, tanto tosse quanto a manobra de Valsalva, também avaliando todas as paredes desse canal vaginal, então parede anterior, parede posterior, a gente vai avaliar essas paredes, verificando se tem pontos de tensão, pontos de dor, tanto em musculatura superficial quanto em musculatura profunda. Mas aqui eu quero trazer a atenção de vocês, não só para essas questões, né? Questões mais de percepção ali de dentro do canal, mas também a avaliação de força e função muscular. E eu quero saber de vocês. Vocês usam a escala New Perfect para avaliação de assoalho pélvico? Coloca aqui no chat para mim, sim ou não. Vou esperar vocês responderem. Vou tomar uma aguinha, que eu quero falar sobre ela nesse quinto passo. Sobre a escala New Perfect, ela é uma escala muito citada nos artigos, mas que muita gente tem dificuldade em executar ela ao longo da nossa avaliação e colocar ela ali na prática. Tem medo, tem receio, tem dificuldade de lembrar das palavrinhas, das siglas. Então, hoje eu quero trazer para vocês uma visão um pouco mais fácil desse Perfect, desse New Perfect, porque é uma questão que vai nos ajudar também a determinar o plano de exercícios para a nossa paciente. O Perfect nos ajuda muito a pensar sobre exercício. Então, eu quero trazer para vocês todas as letrinhas do Perfect e eu vou discutir ponto a ponto nesse quinto passo da avaliação com vocês. Então, vamos lá. Sobre o New Perfect, a gente vai usar o Perfect. Então, P-E-R-F-E-C-T. Todas essas letrinhas a gente vai usar para avaliação.
Eu vou falar das 4 primeiras e depois a gente vai falar das outras 3. Vou começar pelo P. O P é o power, é a força, é a contração voluntária máxima da minha paciente. Então, eu pedi para ela, com o toque... só lembrando de uma coisinha antes de falar do Perfect. Lembrando que quando eu estou avaliando musculatura superficial, eu estou com a minha primeira falange. Quando eu estou na musculatura profunda, eu estou usando a minha segunda falange. Terceira falange a gente não entra, a gente vai até a segunda falange para avaliar músculo, para avaliar função e força muscular. Sobre o P, voltando lá no P do Perfect, a gente vai pedir para nossa paciente contrair o máximo que ela conseguir. Então, a paciente contraiu e relaxou. Então, eu vou verificar quanto de força, quanto de capacidade de força a minha paciente fez nessa contração. E como é que a gente classifica essa força? A gente vai classificar de 0, que é quando não teve resposta nenhuma desse músculo, até 5, que é o maior grau de força. Essa é a escala de Oxford modificada, que é o que a gente usa dentro do New Perfect. E esse P, ele vai nos guiar em todas as outras 3 letrinhas. Então, no E, no R e no F. Então, o P, que é a contração voluntária máxima, vai de 0 a 5 na escala de Oxford modificada. Isso aqui é bem importante para a gente entender, porque o P ele vai servir de base para as outras 3. Agora a gente vai para o E. O E é a endurance. Quanto tempo a minha paciente consegue sustentar o grau de força que ela atingiu em P? Vou repetir. Quanto tempo de sustentação dessa contração ela consegue ficar com o grau de P? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma paciente. Minha paciente conseguiu um grau de força de 2. E aqui no E, ela conseguiu sustentar 3 segundinhos. Então, pedi para ela contrair e ela manteve 1, 2, 3. Então, essa foi a endurance da minha paciente. Aqui na escala, a gente pode avaliar até 10 segundos, que é o que a escala nos fala para avaliar. Jéssica, mas e se a minha paciente consegue sustentar 20 segundos? Eu não vou avaliar? Você pode avaliar, mas a escala coloca ali pra gente que até 10, acima de 10, a gente pode até colocar ali na ficha, mas já está ótimo ali aquela resistência, né? Aquela endurance. Então, a gente vai usar o 10 segundos ali para nos guiar. Vou dizer para vocês que a maioria das nossas pacientes chega até esse 10, mas geralmente não ultrapassa. A maioria até vai dos 3 aos 6 segundinhos ali. Mas o E, então lembrando, o E, a endurance, é o tempo que ela consegue sustentar aquela contração máxima pelo grau lá de P. Agora a gente vai ver o R, que é a repetitions. Quantas vezes a minha paciente consegue repetir aquela sustentação da contração com o grau de P? Então, ela conseguiu, lá a minha paciente, um P de 2, então o grau de força dela era de 2, ela manteve 3 segundinhos. E agora, eu vou testar com ela o repetitions, o R. Então, eu peço para minha paciente contrair, segura 1, 2, 3. Relaxa 4 segundos, que é o que o teste nos determina. Contrai de novo. 1, 2, 3. Relaxou 4 segundinhos. Contrai 1, 2, 3, mas no segundo segundo a paciente já relaxou um pouco. Eu zero a contagem e eu classifico 2 repetições. Essa terceira não valeu.
Por que que não valeu? Porque ela não conseguiu manter o grau de P. Ela perdeu esse grau de força, então eu zero e eu coloco ali na minha fichinha que ela conseguiu fazer 2 repetições de 3 segundos. Isso é uma questão para nos guiar depois em quantas repetições ela vai fazer no exercício lá de fibras lentas. Então já se atentem com isso, porque essa é uma parte bem importante que a gente vai falar aí ao longo dessas semanas de aquecimento das lives. Falando do F agora. O F é o FAST. São as contrações rápidas e vigorosas com grau de P. Então, a minha paciente conseguiu o grau de P de 2, então grau de força de 2. E agora a gente vai ver quantas vezes ela consegue fazer de contração rapidinha, contrai e solta, com o grau de P. E aqui também o teste coloca pra gente que a gente deve avaliar até 10 vezes. Se a paciente conseguiu fazer 10 vezes, também tá show. Também volto a falar para vocês que a maioria das nossas pacientes com disfunções, principalmente, não consegue atingir esses 10 vezes, né? Essas 10 contrações rápidas, que é um ponto que a gente precisa trabalhar também. Então, eu falei até agora do P, que é a contração voluntária máxima, o E, que é o tempo que a paciente sustenta essa contração voluntária máxima, o R, as repetições que ela consegue fazer desse tempo, mantendo esse grau de força. E o FAST, que é o F, são as contrações rápidas e vigorosas, mantendo o grau de P. Tranquilo até agora, meninas? Alguma dúvida? Porque agora a gente vai para a parte de função muscular. Até agora eu estava falando de força, de resistência. Agora a gente vai para a função. Agora a gente vai falar de E, elevação. Elevação da parede vaginal. Existe elevação? Existe subida cranial desse músculo quando a paciente fez a contração? Ela está presente ou ela está ausente? É isso que a gente vai botar na fichinha. Presente ou ausente? O C é a cocontração. O que é isso? São outros músculos que vão contrair junto com o assoalho pélvico. A gente chama de musculatura acessória, musculatura parasita, que no momento que a paciente estiver fazendo essa contração voluntária máxima, outros músculos serão ativados. Isso mostra muito pra gente que essa musculatura não está conseguindo fazer o que ela deveria fazer e ela está recrutando outros músculos. Eu falo para a paciente que o músculo está com pouca força e ele está chamando os coleguinhas para ajudar. Então, essa paciente a gente vai anotar se tem musculatura acessória envolvida, se está presente ou ausente. Se está presente, qual o músculo que foi ativado? Foi abdômen? Foi adutor? Foi região de glúteo? Então, qual músculo e se estava presente ou ausente? O T, a última letrinha do perfect, é o time, é a pré-contração. O que é a pré-contração? É a capacidade da musculatura em contrair de forma involuntária em resposta ao aumento de pressão intraabdominal, em resposta à tosse aqui. No teste, eles colocam a tosse como um teste. Então, a gente pede para a paciente tossir e eu vou analisar qual foi a resposta dessa musculatura. Existiu resposta antes ou durante a tosse? Então, a pré-contração está presente. Não existiu nada ou existiu um movimento caudal durante a tosse? Então, está ausente. E essas informações que eu coloquei além aqui para vocês, que eu falei sobre presente e ausente. Então, na ficha tá só presente e ausente. Mas a gente pode colocar, foi presente antes ou durante?
Foi ausente, sem resposta, ou foi ausente com movimento caudal? Isso aqui eu gosto de colocar, são informações além do que tem aqui no teste, mas que vão nos trazer uma outra visão. Se não teve resposta ou se teve movimento caudal. O movimento caudal é muito pior do que não teve resposta nenhuma. Então, a gente verificar esses achados para verificar também qual vai ser o nosso plano para essa paciente que tem um movimento caudal. Né? Ensinar ela essa pré-contração, reduzir essas pressões ali, principalmente na nossa gestante que vai ter sobrecarga, que vai ter aumento de pressão aumentando ao longo desses trimestres. Então, isso aqui é muito, muito importante. Então, relembrando os 5 passos fundamentais para a nossa avaliação da gestante. Primeiro passo foi lá na anamnese, levar em conta saúde urinária, evacuatória e saúde sexual e também levar em conta os fatores biopsicossociais. Passo número 2, avaliação constante e dinâmica. Não dá para ficar parada no tempo e achar que só avaliar a paciente uma vezinha só já tá de bom tamanho. Não tá. Passo número 3, olhar integral e correlacionar os achados com outros achados. Então, tentar fazer essa correlação de toda a nossa avaliação. Outro ponto importante, passo número 4, que é o exame físico externo. Então, dar atenção a essas alterações fisiológicas que podem acontecer na gestante. Então, como o corrimento alterado devido à diminuição ali da imunidade, o edema vulvar, as varizes pélvicas, hemorroidas. Então, a gente precisa estar ali observando. E o passo número 5, que é além de avaliar paredes, tensões musculares, prolapsos, a gente também vai analisar força e função muscular através da escala New Perfect.